Escrevo para informar que nenhum dos eventos supostamente descritos ou atribuídos a Kenneth Doe jamais aconteceram, escreveu um homem de 30 anos, referindo-se ao seu papel há um quarto de século atrás como uma das crianças cujas alegações de abusos sexuais mandaram 3 homens para a cadeia, geraram pânico na comunidade e que mais tarde foi retratado no documentário de 2003 Capturing the Friedmans. Na carta, o homem diz que nem o Arnold Friedman, que nos anos 80 dava aula de informática na sua casa em Long Island, nem o filho dele, que às vezes ajudava ali nas aulas, tinham o tocado de forma inapropriada e o sodomizado, que ele nunca tinha visto os dois nem remotamente envolvidos com algo inapropriado e que ele não tinha qualquer razão para acreditar que ambos pudessem fazer algo parecido. O que ele se lembra era das repetidas visitas da polícia para interrogá-lo e que eles não iriam embora até que ele desse o relato de abuso sexual que a polícia queria. Como resultado, diz a carta, acho que acabei desistindo para que eles me deixassem em paz. Esse homem é uma das figuras chaves que retrataram ou contestaram partes das acusações no caso Friedman, objeto de uma investigação de quase 3 anos pelo gabinete do procurador do condado de Nassau. O tribunal disse que não poderia anular a condenação de Jesse Friedman, filho de Arnold Friedman, porque o recurso veio tarde demais, mas que havia uma probabilidade razoável de Friedman ser condenado injustamente. Então foi sugerido que a promotora distrital de Nassau, Caitlin M. Rice, reinvestigasse o caso para determinar se as acusações aos Friedman eram injustas ou não. Jesse Friedman, hoje casado e dono de um negócio de venda de livros online, foi libertado em liberdade condicional em 2001, depois de cumprir 13 anos, classificado como criminoso sexual violento nível 3, o que o impede de estar perto de parques, escolas, casas de adoração e qualquer outro lugar que tenham crianças reunidas. Em um mundo mais simples, a gente poderia dizer que esse caso teve uma conclusão, mas o documentário de Andrew Jarrick mostra que não há nada de sucinto ou simples nesse caso. E apesar da imprensa mostrar que há a possibilidade de um final favorável para os Friedmans, é arriscado ter muitas esperanças a partir daqui. Afinal, Jesse Friedman, na época um jovem problemático de 19 anos, não apenas confessou o crime, mas também deu entrevistas dizendo que ele os cometeu porque o seu pai abusava dele. E no meio do caso, havia um pederasta assumido, Arnold Friedman, o pai da família. E embora a defesa tenha feito seu caso em público, a investigação da senhora Rice, a promotora, se desenrolou inteiramente às portas fechadas. Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Mia Moza. Eu espero que vocês estejam seguindo todas as regras do clube, mas só pra garantir, esteja onde o clube estiver. Siga a gente no Instagram, porque quando a gente chegar na meta de 1000 seguidores, vai ter história em primeira pessoa. Tenha certeza de ouvir a gente no podcast. A gente tá na sua plataforma de streaming favorita, pode ter certeza. Mas se a gente não tiver, é só pedir. Sem mais delongas, bora pra mais uma sessão. O caso Friedman começou com um crime que ninguém contesta. Depois que os agentes alfandegários confiscaram em 87 um pacote contendo pornografia infantil destinado para Arnold Friedman, as autoridades invadiram a sua casa. Lá eles encontraram mais 20 revistas. E com o mandado de busca, as autoridades conseguiram encontrar uma lista contendo 81 alunos matriculados nas aulas de informática de Arnold. Mas o número total de alunos na turma de informática de 1982 era muito mais extensa. Alarmados com a combinação de revistas com pornografia infantil e aulas dadas para as crianças, a polícia do condado de Nassau, sob a direção do sargento Fran Gassallo, chefe da unidade de crimes sexuais, começou a questionar as crianças em meio à cobertura frenética da mídia e o pânico dos pais. No final, 17 alunos, a maioria meninos entre 8 e 10 anos, testemunharam perante o grande júri. E lá eles contaram sobre os abusos que supostamente teriam ocorrido durante as aulas de informática. As alegações envolviam um tipo de jogo de pula-pula com sodomia, e um dos meninos alegou algo como 56 casos de sodomia no intervalo de 10 semanas. Um menino de 8 anos disse que foi obrigado a sodomizar o Jesse, filho do Arnold, e que Ross Goldenstein, um amigo íntimo do Jesse, também fazia parte dessas aulas que envolviam sodomia e outras coisas terríveis. O Tribunal de Apelações caracterizou essas alegações como cada vez mais
mais bizarras, sádicas e logisticamente implausíveis. Arnold e Jesse foram indiciados por 54 alegações de abusos sexuais. Isso em dezembro de 1987. O Arnold Friedman, tentando fazer com que as alegações contra ele não prejudicassem ainda mais o filho dele, o Jesse, se confessou culpado, em troca de uma pena de 10 a 30 anos. Ele confessou ser o abusador de outros meninos e cometeu suicídio na prisão, em 95. O Jesse Friedman manteve a sua inocência por 1 ano, mas ele mudou de ideia quando as autoridades apresentaram uma terceira acusação, dessa vez o acusando de 198 acusações. O Ross Goldenstein confessou a sua participação no crime e começou a cooperar com as autoridades. Podendo enfrentar uma sentença de 50 anos, o Jesse Friedman se confessou culpado em 88. Ele assumiria então 25 acusações. Ele foi condenado então de 6 a 18 anos de cadeia e cumpriu 13. E esse poderia ser o final da história, se o diretor Andrew Jarrick não tivesse encontrado o irmão do Jesse, o David Friedman. O diretor estava fazendo pesquisas sobre entretenimento infantil e o David é um animador de festas. O resultado disso é que 3 anos depois, Capturing the Friedmans foi indicado ao Oscar de melhor documentário. E desde então, o caso se tornou uma causa para o Jarrick, que continuou a sua investigação mesmo depois do fim do documentário. Ele e o seu amigo Mark Smellingin e o advogado da família Friedman, Ron Kuby, acumularam 1.700 páginas de entrevistas e documentação que foram entregues ao gabinete do procurador distrital. O diretor diz que a ambiguidade do documentário reflete muito o que ele sabia na época sobre o caso, mas que agora tá muito claro para ele que o Jesse foi envolvido nessa histeria e que ele não é culpado. Os defensores dos Friedmans alegam que as crianças não tinham relatado qualquer tipo de queixa até que a polícia começasse a bater na casa delas. Muitas delas, na mesma época, estavam inscritas em outros cursos, nas casas de outras pessoas, e também deixavam que os seus irmãozinhos se matriculassem nesse curso onde eles tinham sofrido abuso. Fora que nenhum testemunho médico foi apresentado, e fora que as crianças diziam que os abusos tinham sido gravados e fotografados, mas nada foi encontrado. Arlene Epstein, mãe do Michael, que fazia parte da turma ali do Arnold, manteve anotações detalhadas daquele período, e ela disse que o filho nunca relatou nenhum tipo de abuso, mas que a polícia e os psicólogos enfatizavam tanto que testemunhar era algo positivo e que traria um alívio enorme, que por fim o Michael ofereceu o seu testemunho, e que depois ele disse a ela que ele só testemunhou para ver se os psicólogos e a polícia o deixavam em paz, mesmo que não fosse verdade. O Michael nunca testemunhou em grande júri. Tanto Arnold quanto Jesse assinaram confissões detalhadas, e o Jesse mais tarde deu uma entrevista à TV com o Geraldo Rivera, e ele reiterava sua confissão. Mais tarde ele disse que essa entrevista era a única forma que ele via de conseguir alguma simpatia do público. Uma carta enviada ao comitê do Oscar de 2004 por 2 acusadores do caso era um protesto contra a participação do documentário na cerimônia, e dizia que as vítimas do caso tinham sido exploradas pelo documentário. Fomos abusados, torturados e humilhados por Arnold e Jesse Friedman nas aulas de informática no porão de Arnold. Muitos de nós temos cicatrizes físicas do que nos fizeram. Todos nós temos cicatrizes psicológicas. Embora já tenham se passado 16 anos, vivemos com conhecimento desse crime por todos os dias das nossas vidas. Era o que dizia na carta. Na revisão da senhora Rice está a opinião da segunda turma, respondendo uma petição de 2006, que buscava anular a condenação de Jesse. O tribunal criticou duramente o juiz de primeira instância, os promotores e a polícia. Para a segunda turma, as provas eram extremamente suspeitas, e que a confissão do Jesse havia sido coagida por um juiz tendencioso, que mais tarde disse publicamente que antes mesmo dele ver as provas, ele já sabia que o Jesse era culpado. Em resposta ao tribunal, ao pedido de uma nova investigação, a senhora Rice criou um painel incomum composto por 4 pessoas, como se fossem 4 guardiões, e uma dessas 4 pessoas é o Barry Squett, fundador do projeto Inocência. A medida foi tomada para garantir que a justiça seja feita nesse caso. O acontecimento recente mais dramático desse caso é a declaração do Ross, o amigo do Jesse. Hoje em dia ele é um músico talentoso e foi a única pessoa fora da família Friedman que foi acusada no caso. E foi a sua confissão que acelerou o processo da confissão do Jesse. Ele não fez parte do documentário e ele se mantém afastado o máximo do caso. Ele está em silêncio sobre esse caso há 23 anos. A sua confissão original teve 9 páginas e 3 horas de duração. Hoje ele diz que foi coagido,
a fazer uma confissão falsa. Em troca dessa confissão falsa, ele levaria só 6 meses de detenção, por ser um menor infrator. O juiz rejeitou esse acordo e ele acabou passando 13 meses na cadeia, mas mesmo assim era pouco. O advogado de defesa do caso e o diretor do documentário dizem que a confissão do Ross foi o que de fato fez com que o Jesse se queimasse totalmente, porque fez com que ele acelerasse qualquer decisão para tentar se salvar. Mas o Peter Panaro, advogado dos Friedman em 1980 e que acredita na inocência do Jesse, disse que a partir do momento que o Ross foi um suspeito, não iria importar qual fosse o seu testemunho, o Jesse não escaparia. Uma pessoa envolvida na investigação desse caso disse que uma das coisas que o fazia forte é que os testemunhos não eram baseados em hipnose ou foram resgatados anos depois. Estava acontecendo em tempo real e isso dava força pro caso e não ajudava muito o extenso histórico do Arnold com abusos sexuais e pedofilia, porque isso não foi questionado. Ele era um pedófilo, assumido. Outra coisa que essa pessoa diz que faz esse caso forte é que os depoimentos das crianças eram muito detalhados. E isso ao mesmo tempo depõe contra as crianças, porque era detalhado talvez um pouco demais, ao ponto que não fosse possível de acontecer, não do jeito que elas estavam falando, o que poderia ser a polícia fornecendo um testemunho para elas. Em 2017, o Jesse teve uma vitória na tentativa de se provar inocente. O Tribunal de Apelação Estadual reverteu uma decisão do Tribunal de Nível Médio, dizendo que o Tribunal de Apelações errou em 2015, dizendo que o Jesse e sua defesa não poderiam ter acesso às evidências coletadas e aos testemunhos. O Jesse solicitou esses papéis em 2012, sob a Lei de Liberdade de Informação, mas o seu pedido foi negado. Em 2013, a Suprema Corte de Nassau determinou que o gabinete do procurador distrital deveria liberar cada pedaço de papel do arquivo de Friedman para ele. Todos os papéis, menos os nomes das 3 testemunhas que pediram sigilo. No entanto, há uma reversão no caso e o Tribunal de Apelações não dá acesso a esses arquivos. Em vez de liberar os arquivos, o Tribunal de Apelações mandou o caso novamente para o Supremo Tribunal. Parecia haver uma intenção de manter o que fosse que tivesse ali em silêncio. Após a sua libertação, o Jesse disse que só confessou porque ele queria evitar a perpétua e que ele tem certeza que as crianças foram coagidas a testemunharem. O documentário do Andrew não torna esse caso nem um pouco mais fácil, nem palatável. Você vai suspeitar que o Jesse é realmente culpado. E isso é um trabalho impecável de direção de documentário. Porque se o diretor em algum momento pensa que o Jesse é inocente, ele não tenta deixar evidente no seu documentário. A mãe dos meninos não acredita na inocência deles, do filho e do marido. E o Arnold é retratado como o pária social que muitas das vezes ele era. Você não vai terminar esse documentário com uma resposta fácil, porque não é fácil. E talvez você até ache que eles são inocentes, pelo menos o Jesse, porque o Arnold, ele já é culpado no momento que ele tá vendo pornografia infantil. Mas mesmo achando que eles não abusaram daquelas crianças, que a polícia realmente criou uma história pra tentar enquadrar os dois, é possível que mesmo assim você odeie esses personagens. Eles são detestáveis, mas o nosso gosto por eles não deveria afetar a decisão de um júri. Eu espero que vocês assistam esse documentário com a cabeça bem aberta e que não fiquem tão impactados e apressados pra tomar uma decisão. Não nos cabe uma decisão, mas é interessante sentar e ver como a vida de uma pessoa pode mudar de uma hora pra outra por conta de pequenas decisões. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque do caso não tem como. O Jesse hoje em dia tá livre, mas ele ainda tenta provar a sua inocência e a gente vai seguindo com o caso até que ele tenha um final e que a gente espera que seja justo esse final. Comenta aqui o que vocês acharam. Até a próxima. Tchau!